Então vamos lá. Hum, vamos lá, gente. O que vocês acham para desse casinho aqui de hoje aqui? Vamos tentar dar algumas hipóteses, umas 10 hipóteses aí. Vamos ver se a gente consegue trabalhar com algumas hipóteses mais diferentes. Bom, esclerodermia, né? Então vamos começar aqui, ó. Esclerodermia. Esclerodermia, gente, né, é uma hipótese interessante, né? Então, sempre, né, a gente tenta diferenciar a morfeia, né, da esclerodermia sistêmica, porque clinicamente elas são diferentes, né? A esclerodermia sistêmica vai fazer um padrão meio que esclerodactilia, né, esclerose em áreas acrais, né? Então, talvez uma morfeia, tá? Então, assim, que é uma esclerodermia cutânea, né? Então, considerando essa característica aqui, ó, por exemplo, de estar em extremidade, né? E aparentemente umas áreas mais brilhantes, né, associada a um processo inflamatório, poderia ser sim um lilac ring, né, que a gente considera como uma fase inflamatória ali da morfeia, tá? Então eu acho interessante, né, porque está associando aqui áreas com uma característica aparentemente mais esclerótica, né, e áreas aparentemente de padrão mais inflamatório, tá? Então, o que é compatível aqui com a esclerodermia é a região, né? Uma esclerodermia linear, talvez, uma esclerodermia uma morfeia linear. É uma possibilidade, tá? Larva migrans, isso, gente. Então, assim, aqui, né, começa, por exemplo, porque o que está chamando um pouquinho a atenção, né? Então, por exemplo, o Piaget, ela considerou que essa lesão, ela tem um aspecto arciforme, né? Então, larva migrans. Isso aqui é interessante, porque a larva migrans, gente, a gente considera, né, em algumas regiões, algumas áreas mais clássicas, por exemplo, na região plantar, né, ou na região assim próximo ao pé, ou na região glútea, né, a pessoa senta na areia da praia também, tá? Ou na face posterior da coxa, tá? Então, larva migrans, pelo fato dela ter esse caráter aparentemente linear, né? Aparentemente, assim, seguindo um caminho, né? Acho que larva migras é uma hipótese interessante que a gente precisa perguntar para essa paciente aí se ela teve alguma epidemiologia de contato com solo arenoso, né? Isso é importante, tá? Então, assim, acho que é interessante. Então, sempre lembrar, por exemplo, mas está no braço, mas a larva migras pode dar em qualquer lugar, gente. Pode dar no rosto, pode dar na face, pode dar no tronco, no dorso, no glúteo, tá? Nos pés. Ele pode ter um caráter mais inflamatório, tá? A larva migras é assim, gente. Onde ela tá, né? Como é que é o agente mesmo? Acho que é o Ancylostoma brasiliensis, né? Então, Ancylostoma. É... Caramba, é o brasiliensis ou é o canino? Ô, Di, vê para mim, por favor, aí, se é o ancilostoma. Eu acho que é o. Eu acho que é o brasiliensis, ancilostoma brasiliensis, tá? Então, ele tem um caráter mais inflamatório na pontinha onde ele tá? Então, assim, por exemplo, se ele tá aqui, ó, ele fica mais inflamatório aqui e ele vai ficando menos inflamatório nas áreas onde ele foi deixando para trás, tá? Extremamente pruriginoso, né? E ele pode ter até formação de bolhas, tá? Então, assim, larva migras é interessante pela característica clínica da lesão, se a gente considerar que ela tem esse aspecto serpiginoso mesmo, tá? Então, acho bastante interessante aí essa hipótese também de larva migrans, tá? Então, bom dia, pessoal que entrou, Poliana, Didi. Vamos lá, gente, o que vocês pensariam além de larva migrans, né, e de esclerodermia aqui para essa paciente aqui, tá? Lichen aureus também, né? Então, assim, é porque essas lesões, né, o lichen áureos. O que é o líquen áureos, gente? É um dos subtipos de púrpuras pigmentosas, né? Púrpuras, ancilostoma caninos, brasilienses, frangulares, então também pode, né? O canino e o brasiliense, tá? Então, assim, são os agentes de larva migras, né? O que caiu no TED?
né? Paciente com dispneia, né? Qual que pode ser a causa dessa dispneia, né? Síndrome de Laughlin, ali da larva migrans, né? Então, bem raro, mas porque a larva migra, gente, o ancilostoma, ele não tem a colagenase específica para atravessar a barreira cutânea, por isso que ela fica passeando e não consegue entrar, mas às vezes ela entra, tá? E quando ela entra, ela pode fazer a síndrome inflamatória pulmonar eosinofílica lá, né? Então, é uma característica do TED aí, da larva migras, mais importante a gente lembrar, tá? Obrigado, Ti. Então, o líquen aureus é uma púrpura pigmentosa. Lembra das púrpuras pigmentosas, gente? Né? A gente vamos tentar lembrar de novo das cinco principais. Púrpura pigmentosa crônica progressiva de Schönberg. Púrpura anular telangiectásica de Majoki, púrpura eczematoide de Doukas capetanakis e dermatite liquenoide purpúrica pigmentada de Gaugueroy e Bloom, tá? E o líquen aureus. O líquen aureus, gente, é um subtipo que ele faz isso mesmo. Ele tem um caráter meio que unilateral, mas a lesão ela tem esse aspecto dourado, né? Colocar aqui, ó, dourado, né? Parecendo ouro mesmo, tá? Então poderia ser uma púrpura pigmentosa? Eu acho que poderia, né? Mas eu tô achando assim muito inflamatório, apesar de que o líquen aureus pode ter prurido, né? É unilateral, mas está faltando um pouquinho ali aquele caráter mais dourado, né? Então assim, e ele normalmente não é no formato na característica de pápulas, né? Isso daqui que está aparecendo, gente, está aparecendo várias pápulas, não é? Algumas isoladas, eritematosas, né? E algumas aparentemente no aspecto confluente, tá? Mas é uma hipótese interessante, tá? Então, púrpura pigmentosa, líquen aureus. Tromboflebite superficial. Daqui também é interessante, ó, gente, ó. Tromboflebite. Caramba, né? Tromboflebite superficial. A tromboflebite superficial, gente, ele pode se manifestar, às vezes, muito parecido com uma erisipela, tá? A gente espera, normalmente, um cordão inflamatório, né? Mas, às vezes, ele simula uma erisipela. Vocês lembram, gente? Quando o paciente, se realmente ele tiver uma tromboflebite superficial, né? Quais são as patologias na dermato que a gente sempre lembra que pode estar associado com tromboflebite superficial? Vocês lembram? Né? Porque se realmente, porque não é uma coisa que a gente vê sempre, né? E quando o paciente vem ou ele relata esses episódios recorrentes aí de tromboflebite superficial, o que a gente pode perguntar para ele, né? Quais são as comorbidades, as doenças associadas à tromboflebite superficial dentro da dermato, tá? Lembrar que lesões em cordão, gente, poucas coisas fazem lesão em cordão, tá? Tromboflebite faz lesão em cordão, síndrome de Mondor faz lesão em cordão, né? Lembra? Síndrome de Mondor, né? Faz lesão em cordão, tá? Enfim, poucas coisas geram lesões em cordão, tá? Isso. Então, assim, a tromboflebite superficial, gente, então eu acho que, por exemplo, as duas pode fazer, tá? Então, porque a PAN com M, né, ela entra dentro lá das vasculites de pequenos e médios vasos associados ao ANCA, né? Ao ANCA. Então, como uma boa vasculite, como qualquer vasculite, ela pode gerar lesões, assim, de tromboflebite superficial, tá? Então, mas a poliarterite nodosa também uma das doenças que pode fazer também. Mas quem que normalmente faz, gente? Ó, a própria gestação pode fazer tromboflebite superficial, tá? Síndrome de Buerger, tá? Isso que eu acho importante a gente lembrar, tá? Então, se o paciente ele vem para mim com tromboflebite superficial, eu vou perguntar, vou ver se é homem, jovem, tabagista, associado a gangrena digital, distal, né? Características epidemiológicas de tromboangite obliterante, tá? Então, aqui, ó, tromboangite obliterante, síndrome de Buerger. Uma das coisas que pode ter é a tromboflebite superficial. Outra coisa que também tem é a síndrome de BC, tá, gente? Então, o que eu perguntaria para esse paciente aí? Se ele tem uveíte, se ele tem eritema nodoso, se ele tem foliculite, né? Se ele tem
Que mais? A estomatite aftosa, se ele tem úlceras genitais, tá? Então, tromboflebite superficial, Berger. Qual outra coisa que pode fazer tromboflebite superficial? Gente, síndrome de Trousseau, tá? Então, uma síndrome paraneoplásica, tá? Então, perguntar para ele se ele está investigando aí alguma patologia, alguma neoplasia hematológica ou alguma outra neoplasia também, tá? Então, tromboflebite, e a tromboflebite, ela pode estar num contexto, por exemplo, numa erisipela, tá? Por exemplo, o paciente ele tem uma erisipela e naquele processo inflamatório ele faz uma tromboflebite infecciosa mesmo. Então, tudo que for meio de vasculite ou vasculopatia, tá, gente? Crioglobulinemia, enfim, um monte de coisa, tá? Pode se manifestar com tromboflebite recorrente, tá? Mas sempre lembrar disso, que ele está dentro da síndrome de Trousseau, dentro da síndrome de PC, dentro da síndrome de Berger, né? Pode ser até, por exemplo, gestante, né? A gente considera ali que com alterações hormonais pode fazer lesões vasculares, né? Tá? Então, eu perguntaria isso aí para esse paciente aí, tá? Então, sempre lembrar dessas doenças associadas à tromboflebite, tá, gente? Isso é importante. Infiltrado linfocítico de Gessner. Infiltrado linfocítico de Gessner, gente. Infiltrado linfocítico de Gessner, né? Isso aqui também é interessante. Ele é um diagnóstico diferencial, normalmente, o infiltrado linfocítico de Gessner, gente, de lúpus túmido, tá? Então, normalmente ele se manifesta como uma placa eritematosa, edematosa, até num aspecto em ferradura reniforme no tronco superior, na face do pescoço. Essa normalmente é uma característica do infiltrado linfocítico de Gessner, tá? Na histologia, ele vai ter algumas coisas parecidas com o lúpus, tá? Mas ele vai ter também infiltrado de linfócitos, tá? Parecido também com pseudolinfoma. O infiltrado linfocítico de Gessner, ele pode ser considerado em alguns lugares como um pseudolinfoma também, tá? Por isso que poderia ser essa lesão, porque essas pápulas, assim, essas placas, né, poderia ser algum tipo de pseudolinfoma, né? E aí a gente consideraria aí uma possibilidade de infiltrado linfocítico de Gessner também, tá? Mas sempre lembrar que normalmente ele é diagnóstico diferencial de lúpus túmido, né? De mucinose reticular eritematosa, dessas patologias normalmente em áreas seborreicas ou em áreas fotoexpostas. Mas pode ser também acral também, tá? Vamos lá, gente. A Thalita, a Poliana, a Didi, né? Jess. Isso, gente. Aí eu acho que são ótimas hipóteses, né? Então, o que que a Jess falou, assim? É que são hipóteses ali consideradas também pelo artigo também, tá? Mas que a gente consideraria pelas lesões, tá? Então, semidíase, semicidíase, né? Vou colocar aqui, ó. Semidíase, tá? Dermatose causadas por percevejo, né? Percevejos, né? Que são os bed bugs, né? Tá? Então, assim, o que que parece essa lesão, gente? Pápulas eritematosas dispersas, né, nos membros superiores, não parece? Né? Então, assim, acho que o que que a gente perguntaria para esse paciente se ele viesse para a gente? É porque sempre na foto, acho que talvez ao vivo a gente direcionaria mais para esse diagnóstico, né? De lesões causadas por picadas de insetos, né? Então a gente perguntaria se ele fez alguma viagem, né? Porque os percevejos, eles têm a característica epidemiológica de ficar em colchão velho, albergue, não é? Se ele fez alguma viagem, se ele ficou em algum hotel, tá? Então, essa é a epidemiologia ali dos percevejos. E a lesão clínica são essas mesmo, pápulas eritematosas pruriginosas, né? Difusas ou um caráter mais confluente. E a semidíase, ela vai fazer, qual que é a característica clínica principal da semidíase, gente? De jejum, almoço e janta, não é? É essa que é a característica aí clínica, principalmente da semicidíase, né, ou da semidíase, tá? Ou de jejum, almoço e janta, pode ter na pediculose, pode ter na escabiose, pode também, tá? Mas essa de jejum, almoço e janta é bem característico da semicidíase. Então, ótima hipótese, né? Pode ser que seja mesmo uma semicidíase aí do artigo, tá? Escabiose, perfeito, né? Então, escabiose também. Só que a escabiose, gente, né? O importante é que ele pode simular muito uma semicidíase, certo? Só que o tratamento é diferente. Como é que a gente trata a semidíase?
Nada, não faz nada, né? Dá um antistamínico, dá corticoide tópico, né? Então, assim, por quê? Porque o ciclo do percevejo, né? Ele é fora do hospedeiro, né? Agora, o ciclo do Sarcóptes, ele é no hospedeiro, né? Ele fica lá, não sai, se reproduz, né? Entendeu? Ele a fêmea vai botando os ovinhos, né? Então aqui o tratamento é ivermectina e permetrina, né? Aqui o tratamento não é nada, tá? Mas as lesões são parecidas, tá? Então, escabiose, perguntar o quê? Então, gente, se tem outras pessoas com prurido na família, isso mata o diagnóstico praticamente, tá? Né? Procurar nas áreas mais características, né? Interdigital, inguinal, né? É, glúteo, tá? Entre os dedinhos dos pés, tá? Então, assim, escabiose e simicidíase são ótimas hipóteses, tá? Que mais, gente? Então, se a gente está entrando, eu acho, né, nesse grupo de doenças causadas por picadas de inseto, tá? A gente tem um monte de inseto, gente, tá? Então, ele pode ser por percevejo, pode ser por um ácaro, pode. Que mais? Quais insetos vocês conhecem, né, que pode gerar prurido, coceira, sei lá. O que vocês pensariam, gente? Por exemplo, se essa paciente tiver um cachorrinho, um cachorro, o cachorro também não tem as pulguinhas dele? Tem, gente. Não pode ser uma pulicose, né? O cachorro também não tem uns ácaros dele lá, não pode ser uma acaríase canina, né? Não necessariamente por pulga, tá? Então, sei lá, pernilongo, mosquito, né? Não, às vezes ele foi no mato. Miquim, não é? Não pode ser uma picada, por exemplo, se ele foi é, no sítio, andou na grama lá, né? Então, como é que é essa picadinha assim dos ixodes, gente, né? Porque o ixode, quando ele está adulto, né? Ele tem aquela característica lá de gerar borreliose, não é? Agora, quando é filhotinho, aqueles micuinzinhos, ele faz essa característica de várias lesões agrupadas, né? Nessas áreas onde esbarrou ali, né? Na plantação, tá? Então, ixodíase, ó, ixodíase, entendeu, gente? Então, assim, quando eu penso assim, se a gente está pensando em bad bugs, picada por percevejo, simidias, está pensando em escabiose, aí já vai dar uma perguntada em tudo que pode ser de outros ácaros. O paciente, ele não pode ter sido picado por formiga, né? Formiga, aqui, ó, lava-pé. Qual que é a formiga que a gente aprende na dermato? Não é a formiga de fogo, né? Às vezes ele enfiou a mão ali, caiu em cima do formigueiro, né? Então, assim, eu penso isso, gente, tá? Então, sempre tentar ver de onde está vindo aí essas picadas, né? Ou não pode ser simplesmente, né? Ele tem uma sensibilidade de fazer um prurigo estrófalo, tá? Seropápula de Tomazoli, se a gente vê de pertinho aqui, às vezes é uma pápula encimada por uma vesícula, tá? Tomazoli, tá? Então, para mim, poderia ser um prurigo estrófilo também, tá? O que mais vocês pensam, gente? Além dessas hipóteses que a gente falou, né? Indo para as lesões causadas por picadas de artrópodes, né? E as outras dermatoses inflamatórias também. Vocês pensam em mais alguma coisa? Didi, Poliana, Thalita, né? A gente falou em tromboflebite superficial, em morfeia linear, em larva migrans, tá? Que mais? Gente, por exemplo, ó, se você considerou larva migrans, né? Pápulas eritematosas, né? Confluentes num aspecto linear serpiginoso. Quais outras coisas serpiginosas que você conhece que pode fazer assim? Diagnóstico diferencial restrito. Gente, poucas coisas geram lesões serpiginosas. Vocês lembram de alguma outra patologia que também pode ser serpiginosa, gente? E isso, elastose perfurante serpiginosa. Boa, Di. Então, assim, elastose perfurante serpiginosa. Se esse paciente, por exemplo, ó, ou qual que é a localização mais frequente da elastose perfurante serpiginosa? Pescoço.
Beleza, tudo bem, está saindo da epidemiologia, da topografia, mas se esse paciente faz uso de depenicilamina, se esse paciente tem, sei lá, Marfan, Ehlers-Danlos, né, osteogênese imperfecta, tem síndrome de Down, não é epidemiologia para elastose perfurante serpiginosa, tá? E ele aparece com lesões com essa característica no aspecto serpiginoso, eu não vou não pensar numa dermatose, na elastose perfurante serpiginosa, tá? Então, lembrar disso daí. Lembra que tem outras coisas que também são recorrentes, assim, né? Larva migrans, larva currens, né? Lembra, tem uma larva que não é que migra, ela corre, né? Então, larva currens, tá? Que normalmente é mais no tronco, lógico, tá? Mas estou falando das patologias também, que também são serpiginosas assim também, tá? Mas beleza, gente. Acho que são boas hipóteses, tá? Então, a gente falou um pouquinho dos diagnósticos diferenciais dessas dermatoses serpiginosas, né? E dessas dermatoses causadas por ácaro, tá? Eu acho que não dá para falar que não é uma dermatite de contato, pensando simples, tá, gente, né? Dermatite por planta, tá? Então, assim, lembra o que a gente falava, gente? Sempre quando o paciente vinha com os pruridos no braço. Sempre prurido no braço. O que o senhor faz? Sou jardineiro. Então eu já sei o que é isso daí, tá? É dermatite causadas por plantas, tá? Se vocês forem ver, gente, tem tratados, né, nossos, que ele tem um capítulo inteirinho, assim, de umas 10 folhas só de dermatite causadas por plantas, tá? Então várias espécies de plantas geram lesões urticariformes, pruriginosas, tá? Então é uma dermatite de contato tanto por irritante primário quanto alérgica, tá? Então, eu acho que sempre temos que lembrar de perguntar essas coisas. Plantas, viagens, animais, né? Que favoreça ali esse prurido nessas regiões, tá? Beleza, gente. Acho que dá para a gente pensar em algumas outras coisinhas, mas a historinha desse paciente era o seguinte, né? É um paciente sexo masculino, 77 anos, lesões pruriginosas de caráter agudo mesmo, né? E não tinha comorbidade. Isso aqui, gente, né? Eu resumi, mas teoricamente ele muitas das patologias que a gente falou lá estão associadas a alguma comorbidade, tá? Quando o paciente ele é rígido, né, e surge com lesões subitamente pruriginosas, gente, a primeira, segunda, terceira e quarta e quinta hipótese é picada de inseto, tá? Igual, como é que eu faço, por exemplo, um diagnóstico de escábio? Quando o paciente não tem nada e começa a ter, de repente, que é o que mais acontece, né, gente? Então, assim, mais ou menos um paciente rígido, não tinha nada e começou a ter. Isso daí, normalmente, pensando simples, é picada de inseto, tá? E ele refere, né, que ele encontrou lá essas pichilingas no quarto, né? O que é isso, gente, né? O que essas pichilingas aqui, né? Vocês conhecem isso? Pode ser causada pelo quê, né? O que está acontecendo nesse paciente? É mesmo alguma picada de inseto, né? É escabiose? É pulga de cachorro? É pulga de gato? O que é isso? É uma picada de carrapato? Vocês sabem o que pode ter acontecido nesse paciente aqui? Thalita, Poliana, João e Ingrid, né? Didi. Conhece, gente? Isso daqui é importante, né? A gente falava na nossa residência que a gente tem que perguntar para o paciente se ele tem algum tipo de passarinho, tá? É a gamazoidose. A gamazoidose, gente, lembra, né? Também é causada por picada de piolho de pombo, piolho de galinha, né? É o piolho de galinha, ou ácaro viário, né? Ácaro viário, tá? Isso que é a gamazoidose. Então, nesse paciente, como que ele descobriu isso? Vocês lembram, né? Então, ele tinha essas pápulas pruriginosas, né? Mas não tinha contato com o animal, não fez viagem nenhuma. Ele encontrou, por sorte, né? Essas pichilingas, né? Que ele refere, tá? Que então ele conhecia. Mas às vezes não encontra o ácaro gerador dessas lesões, tá? E o ninho de pombo estava lá no ar-condicionado. Então, sempre a gente falava, né, nos nossos ambulatórios, quando o paciente ele vem com prurido
né, difuso, e a gente já investigou um monte de coisa, né, pemphigoide folhoso, prurigo estrófilo, um monte de causas para prurido. Tem uma eosinofilia periférica, tem aumento de IgE, tá? O que será que pode estar acontecendo? Picada de inseto. Mas onde que está esse inseto se o paciente ele não tem gato, não tem cachorro, não fez viagem, o negócio não para, tá? Então ele pode estar na própria casa dele, no ar-condicionado, por exemplo, em cima do telhado, tá? Então, piolho de galinha, tá? Ou não, ou às vezes ele tem criação de aves mesmo, tá? Então, sempre lembrar, gente, da gamazoidose por causa disso, tá? Porque a gente esquece de perguntar, né, dos ácaros de aves, tá? Então, o paciente às vezes tem criação, né, ou tem um lugar onde tem muito pombo, tá? Então, que às vezes foge aí do nosso da nossa anamnese. Certo, gente? Então, sempre lembrar da gamazoidose nos ambulatórios aí de vocês e na vida de vocês quando chegar um paciente com prurido. Perguntar em relação a fez a manutenção lá no ar-condicionado, né? Tem criação de aves, tá? Gamazoidose. E aí, gente, o que vocês acham aqui dessa questãozinha aqui? Isso, legal, gente. Vamos tentar participar, né? Aquela ideia lá que a gente sempre diz, né? A gente aprende quando erra mais do que quando acerta, né? Didi, o que você acha? Tá ótimo, tá certinho, Jess. Então, assim, vamos lá. Discutir um pouquinho de gamazoidose, tá? Poucas coisas do artigo, tá, gente? Mas eu acho interessante a gente lembrar isso, né? De como que ele é o ciclo, né? Do ácaro viário, né? Do Dermanissus gallinae, tá? Então é causado principalmente pelo ácaro da espécie Dermanissus gallinae. Sim, tá? Tem outras espécies de ácaros também que pode causar a gamazoidose, mas é principalmente o Dermanissus gallinae, tá? Então isso aqui tá certo, tá? Esses ácaros são encontrados nos hospedeiros apenas quando se alimentam à noite. Isso, gente, parece quem, né? Esse tipo de epidemiologia. Os bedbugs, parece a semidíase, né? Então, ou seja, o ácaro, quando o paciente traz a dermatose para a gente, ele não está mais lá, né? Ele veio, picou, se alimentou e voltou. Voltou lá para a fresta, para o ninho, onde ele está, ele não é, o ciclo não é no ser humano, tá? Então, ele tem essa característica. Por isso que o tratamento da gamazoidose, o que que é? É a mesma coisa do bedbugs, é antistamínico, né? É corticoide tópico e inseticida, e tratar lá o foco dos bedbugs, é tratar o ninho lá de pombo, tá? Tratar os ácaros viários, tá? Mas aqui tá certo. Em humanos, os sintomas são exclusivamente cutâneos. Isso está certo porque nas aves ele pode ter algumas outras manifestações, não só cutâneas, tá? Mas no ser humano ele está restrito à pele, tá? Mas aqui é importante também, eu acho, gente, por quê? Porque tem muitos ácaros que geram outras lesões, né? Por exemplo, sei lá, políase, pulicose, né? É vetor de várias outras doenças aí, né? Ixodíase também é vetor de doenças, tá? Então, picadas de insetos, dependendo do inseto, ele pode ser vetor de outras doenças, tá? Mas picadas de piolho de galinha, né? Piolho de pombo, ácaros viários, faz nada, só tira lá o que está o foco do ácaro. Certo, gente? Então, era só isso. Então, acho que é interessante a gente lembrar, trouxe para a gente lembrar, né, da gamazoidose dentro da nossa investigação de picadas de insetos, tá? Então, muito importante, né? Então, assim, alguns relatos sequenciais aí, né, de gamazoidose para a gente sempre ficar atento. Beleza, gente? Então, sempre lembrar um pouquinho dela, né? Vamos tentar perguntar para os nossos pacientezinhos em relação aos pombos e às aves, tá? Certo, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Então, hoje é sexta-feira, né? Então, acho que semana que vem vamos fazer as nossas sessões iconográficas todos os dias, normalmente pela manhã, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Beleza, gente? Então é isso daí. Boa sexta-feira a todo mundo. Bom trabalho a todos. Obrigado, gente. Obrigado, Deus. Obrigado a todos pela presença. Ótimo dia, gente. Ótimo trabalho. Bom final de semana. Tchau, tchau.